boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso 8º encontro da Semana Nacional da Vida. Hoje a gente pode dizer que foi um dia muito especial, com a nossa missa do Nascituro, né, com a grande homilia do nosso bispo Dom Edmilson, com firmeza, falando sobre a defesa da vida, sobre o posicionamento da igreja para defender a vida em qualquer circunstância. Né? Então agradecemos mesmo vocês que já estão iniciando, compartilhe a live para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E hoje o nosso tema, finalizando a nossa Semana da Vida, é Útero Santuário da Vida. Né? Por que hoje esse santuário da vida tem sido tão atacado, tem sido alvo de tantas instituições, tem sido alvo de tantas maquinações e artimanhas para que ele se torne o santuário da morte, né? Hoje, no dia do nascituro, daquele que já é vida, mas que ainda não nasceu, né? Tem uma dicotomia muito grande quando a gente fala, né, dando o exemplo do ovo da galinha, né? Que quando a galinha coloca o ovo, ela não precisa colocar mais nada, né, para que ali gere uma vida. Ela simplesmente precisa aquecê-lo, ela cria as condições. Nada mais que a galinha fizer, vai modificar, porque ali já tem uma vida por completo. Mas aquilo é macroscópico, então a gente consegue enxergar. Mas isso acontece dentro do útero da mulher, de maneira microscópica. E só porque não vemos, não é vida? Então, hoje nós vamos receber um convidado muito especial, que vai nos ajudar, que é um pró-vida, né, junto com a esposa, sempre na luta da vida, mostrando as artimanhas, as falácias que vão aparecendo aí no caminho, para dizer que a vida não tem mais sentido. Não a vida do nascituro, não a vida daquele que não nasceu. Então hoje eu convido o Tiba, que está aqui conosco. Boa noite, Tiba, seja muito bem-vindo. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos que acompanham a gente nessa Semana da Vida. Nós não estamos te ouvindo, Tiba. O meu áudio está aberto aqui. Estão me ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ei, alô? Não. Isso, agora sim, agora eu te ouço. O meu microfone estava aberto aqui, alguma configuração. Boa noite, Priscila, boa noite a todos que nos acompanham nessa Semana da Vida. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Né? Eu queria estar com a minha esposa, hoje deu um problema, ela não conseguiu estar aqui, ela está numa outra live, a gente tinha marcado, né, uma live, eu achando que estava conversando com o pessoal de Guarulhos e o pessoal de Alagoas, ao mesmo tempo achando que era um povo só, né, um grupo só. Depois, agora, no final da noite, que a gente percebeu que não eram 2 grupos, então a gente teve que se dividir. Né, Priscila? Mas deu certo, mas deu tudo certo. Então, peço desculpa aí pelo imprevisto, mas estamos aqui, é uma satisfação. Vamos falar desse assunto tão grave, mas tão bonito também ao mesmo tempo, né, Priscila? É isso aí. Nós vamos deixar aberto aqui para que vocês façam as perguntas, né, para que a gente possa ir dialogando, para a gente finalizar. E aqui não se diz finalizar como se esse é o ponto final sobre o assunto. É o início de reflexões que precisam continuar sendo feitas, né, Tiba? Quão necessário ainda a nossa sociedade precisa refletir, e não só refletir, mas muitas vezes agir. Então, nesse tema tão bonito, né, quando a gente fala útero, santuário da vida, né, por que hoje, Tiba, há uma investida tão grande para que seja um santuário da morte? Então, Priscila, o que a gente precisa entender é que antes de ter-se um projeto meramente humano nessa terra pelo aborto, há um projeto no quinto dos infernos para o aborto acontecer. Ele ganha eco aqui, do lado de fora, né, as séculas do Satanás, pois o projeto é do próprio demônio. Por quê? O que o diabo ele quer destruir a imagem de Deus. E qual é a imagem de Deus?
o ser humano, né? Então, é uma luta humana, sim, claro, existem interesses no aborto, né? Mas é também, antes de tudo, uma luta espiritual, uma batalha espiritual muito grande, muito forte. Aqueles que travam essa batalha para defender a vida passam por muitas tribulações, muitas dificuldades. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o padre Luiz Carlos Lodge da Cruz, lá do Provida de Anápolis, né? O padre Luiz Carlos Lodge, muito interessante, porque ele, certa vez, ele chamou uma deputada que defendia o aborto, num termo que todo mundo usava na época, né, de abortista. A deputada abortista que falava. Eles entraram com um processo, ela entrou com um processo contra ele, e ele foi condenado a pagar, na época, 5 ou 6 mil reais, não lembro, por ter falado que a deputada era abortista. Não pode, ó, eles vão criando as regras, né? Mas isso tudo pela intolerância aos que defendem a moral cristã, principalmente. Existe sim uma cristofobia, isso é real. Existe perseguição, sim, aos cristãos. Os cristãos é o povo, né, o cristão é o povo mais perseguido do mundo, né, o grupo mais perseguido, mais intolerado, né, por esses globalistas, os esquerdistas, os marxistas. Eles não gostam, né, dos cristãos, da moral judaico-cristã. E o padre Lodge agora, novamente, né, ele foi condenado, veja bem, gente, é um absurdo, é uma esquizofrenia jurídica, é uma coisa maluca que aconteceu com o padre Lodge. É um exemplo para a gente ver como que aqueles que defendem a vida são perseguidos, de fato. O padre Luiz Carlos Lodge, na época, ele era ainda estudante de Direito, ele é formado já, mas ele ainda era padre, acho que padre novo ainda, né? Padre, ele era padre, e ele entrou com um pedido de habeas corpus para a criança que ia ser abortada, né? E veja bem, o juiz concedeu o habeas corpus, entendeu que o pedido dele era coerente, era de acordo com a lei, né, estava dentro da normalidade jurídica, e concedeu para a criança. A criança não foi abortada, a criança, né, veio a falecer, porque tinha uma deformidade, mas não interessa, né, a vida vale por si só, não é pela sua utilidade. E aí, o padre foi processado por ter recorrido à justiça e ter ganhado. Absurdo. Aí ele, é óbvio, a primeira instância analisou e falou, não tem nada de errado isso aqui. O padre entrou com o processo, agora ele vai ser condenado. E deu, né, perda de causa. Mas só que recorreram, né, ao STJ, que é Superior Tribunal de Justiça, que reverteu a decisão de primeira instância e depois foi confirmada na última instância, agora pelo STF. E o padre foi condenado, parece piada, mas o padre foi condenado a pagar uma quantia de quase 400 mil reais, né, por ter recorrido à justiça para salvar uma vida. Vocês estão entendendo como é que a perseguição acontece? Isso é real, gente, não é bobagem, isso não é discurso, não é vitimização, né? Então, é óbvio, o caso, o padre ele não vai pagar porque ele não tem esse dinheiro, ele não tem isso em bens, né? Ele já falou, não tem o que eles quiserem, eles podem levar a minha escova de dente, é o que é minha, é o que é meu hoje. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? E pela lei não pode você condenar alguém a pagar um valor que ela não tem, fazer o quê? Então, o padre disse que não vou pagar, não tem isso, né? E o padre tem uma obra maravilhosa em Anápolis, não sei se você já conhece, Priscila, a Casa Provida de Anápolis, incrível, um trabalho fenomenal, né? E agora, né, eu acho que um padre, uma vez, o Leonardo Wagner, me falou uma coisa que eu achei muito interessante, o diabo trabalha para Deus, tipo. Com tudo isso que está acontecendo, o padre Lodge ganhou visibilidade, a causa dele ganhou visibilidade, e a Casa Provida agora, né, pode ser ajudada, pode crescer, uma grande possibilidade. As pessoas começaram a entender qual que é o trabalho dos Providas. Inclusive tem eles estão fazendo um sorteio aí
para poder arrecadar fundo para a obra do padre. Né? E não é para pagar a justiça nem nada, não. É para a obra. Não pode tirar da associação e para pagar uma condenação do padre. Não tem nada a ver, não é o padre, é a obra. Né? Tem CNPJ, tem tudo, associação dele. Então estão se fazendo, inclusive, um sorteio aí para poder arrecadar dinheiro e depois a gente pode até divulgar aqui, né, Priscila, sobre... Sim, claro. Isso que tá, se não me engano, é o perfil no Instagram, eu vou lembrar, depois eu falo, o pessoal ajudar também, entendeu? Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? A perseguição contra os que defendem a vida, ela é real, ela acontece, né? E, olha, por que isso aconteceu com o Padre Lodi? Isso é um grande exemplo que nos ensina. Porque ele era padre, né? Por que não? A mentalidade secularizada, antirreligiosa, né? Ela tomou conta. Então, se você tem opinião, tudo bem. Mas se você tem uma opinião e é cristão, tudo mal. Aí você não tem direito, porque... As coisas não figuram, né, Tiba? Exato. Para esse secularismo radical que está aí, né, a pessoa só tem direitos de cidadão se ela não for cristã. Se ela for religiosa, ainda piorou. Se for um sacerdote, uma freira, piorou. O que a justiça falou com esse caso do Padre Lodi? Né, foi até bom ter lembrado desse caso agora, nem era isso que eu ia falar, mas como é bom para a gente entender. O que a justiça está falando? Falou, olha, você que é padre, que está interferindo na vida das pessoas, na vida pública, você não tem direito, porque você não é cidadão. Nós não te reconhecemos, porque a lei que vale para os outros não vale para você. Isso é um escárnio. Isso é um absurdo. Ainda mais um padre que defende a vida, né? Que combate o aborto como o Padre Lodi faz. Aí piorou, aí você é a escória da humanidade. Com quem fizeram isso? Com Jesus Cristo e com os santos da igreja. É isso que acontece. E só acontece com aqueles que viveram o evangelho de maneira coerente. Eu lembro que eu vi uma live do padre, que o padre fez com a deputada Cristonieto. Não sei se você teve a oportunidade de ver, Cris. Sim, eu assisti, eu acompanhei. Você assistiu? Como é que foi incrível? Ele viu como que ele começou? Ele falou assim, para mim é uma alegria, é uma honra, porque a palavra de Deus diz, feliz sois vós quando vos perseguirem, disserem todo mal contra vós por causa de mim, alegrai-vos, porque foi assim que foram tratados os profetas que vieram antes de vós. Olha só, eu nem tinha lembrado dessa passagem, quando eu fiquei sabendo no caso do padre. E quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, é isso. Ele entendeu. Por isso que o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Por isso que quanto mais perseguem, mais cresce. Por isso que quanto mais pisoteia, mais se espalha. Né? A diáspora, ela serviu para quê? Para espalhar o evangelho de Cristo ao redor do mundo. Né? Então os cristãos que foram perseguidos começaram a fugir, espalharam, foi levando a boa nova para tudo quanto é. Então não adianta. Tá? Não adianta perseguir, não adianta. Então, querem calar os conservadores de toda forma, os cristãos. Né? Nós estamos vendo aí mais uma vez o nosso judiciário, né? Deixando, por exemplo, a Sarah Winter, que é uma ativista conservadora, né, em prisão domiciliar, sem provas, sem processo, sem acesso aos autos, um processo completamente ilegal, fora de qualquer normalidade, né, autoritário. Além do prazo que se pode fazer isso, não se pode manter uma prisão domiciliar com tornozeleira, além de certo dela já passou. Mas por quê? É conservadora, é cristã. Imagina se isso acontecesse com um marxista, com um comunista, que a UE que não ia virar, não é verdade? Ia estar toda noite no jornal, ia estar todo dia nos sites, entendeu? Mas aqueles que defendem a sacralidade da vida
aqueles que não abrem mão dos seus princípios, dos seus valores, são tratados como escória. Cristo não abriu mão dos seus princípios e foi até o fim, né? Ele teria até a possibilidade de se safar da morte se quisesse, mas ele não quis, ele se entrega. E quando ele percebe que ali os fariseus, os mestres da lei, não estavam achando argumentos para condená-lo, né? Ele então fala, né? Eu sou, né? Vocês ainda verão o céu aberto e o Filho do Homem subir sobre as nuvens. Santa Catarina, Beata Catarina Emmerich fala em suas visões que naquele momento Cristo fala aquilo porque eles iam acabar soltando ele, porque ficou tão insustentável a prisão dele que eles iam soltar. E Jesus, percebendo isso, bom, aí eles rasgaram as vestes dos hipócritas. As vestes dos hipócritas são costuradinhas, com uns pontinhos, sabe? Todo picotado, é o ponto de pegar a mão para rasgar, direitinho, né? Os hipócritas são assim, os movimentos calculados, né? Então, Jesus se entrega e não abre mão da verdade, né? Por isso que Pilatos pergunta para Cristo, né? O que é a verdade? Né? E Jesus olha para ele. Jesus se revela naquele momento do silêncio, porque ele é a verdade. Ele não precisava falar, eu sou a verdade, né? Ele se apresenta como a verdade, né? Então, tu és rei, né? Tu dizes, né? Mas meu reino não é daqui. Se fosse aqui, meus soldados, dos anjos de Deus, estariam aqui para me defender. Então, tu és rei? Sim, sou rei. Sim, sou rei. Né? Então, essa verdade, ela tem que estar latente no coração de todos nós, pró-vida, para defender a sacralidade da vida. Né? O útero é o santuário da vida. Por isso que Satanás ataca, porque ele quer, o desejo do diabo foi sempre profanar o santuário de Deus. Esse é o projeto dele. Por quê? Ele morre de inveja da glória de Deus, a glória que Deus tem, é a glória que o homem tem. Por isso que Santo Agostinho falava, né? O homem vivo é a glória de Deus. Olha que bonito isso. O homem vivo é a glória de Deus. Né? A nenhuma outra criatura Deus concedeu esse dom da liberdade, esse dom de ser imagem e semelhança de Deus, de ter o destino de se unir com Deus eternamente no céu, né? De casar-se com Deus como igreja que nós somos destinados às núpcias do Cordeiro. A dignidade humana é uma coisa esplendorosa, é uma coisa incrível, né? Então, o diabo, tendo a ciência que os anjos têm, ele percebe a glória de Deus na natureza humana, né? Porque o diabo, ao contrário do ser humano, ele tem uma inteligência perfeita. Nós precisamos estudar as coisas para conhecer as coisas. Então, nós dividimos a coisa em várias partes e começamos pelas mais simples até as mais complexas. É assim que a mente humana funciona. A cabeça angélica, não. O anjo, ele conhece a essência das coisas num só relance. O diabo, ele não perdeu as características de anjo, porque o dom de Deus é irrevogável. A unção é revogável, Deus tira, mas o dom, Deus não tira. Então, o diabo continua com as características dos anjos. Né? Então, ele percebe a realidade das coisas num só relance. Então, quando o diabo olha para o homem, ele vê a glória de Deus. Olha como que é forte. E quando ele olha para o homem puro, para o homem sem mancha, o homem inocente, o homem indefeso, ainda mais. Porque quando ele olha, ele vê nitidamente a glória de Deus. Desde a fecundação. O que acontece na fecundação? Uma explosão de luz. Quando o espermatozoide encontra com o ovócito ali na mulher, quando se tocam ali,
há uma explosão de luz e é inserido ali uma alma espiritual que não morre mais. Um ser eterno, né? Nunca mais acaba. Para sempre. Então, o diabo vê isso. Ele tem ódio disso, porque o homem é a glória de Deus. O homem vivo é a glória de Deus. E ali já está uma vida humana, um bebê, um ser humano, né? Então, e quando ele olha para isso, ele se sente muito mal. Por quê? Porque o desejo dele sempre foi carregar a glória. Ele não pode fazer mais isso, né? Então, o diabo ele tem ódio da glória de Deus, porque é a glória que ele queria ter e nunca vai ter. O diabo ele é invejoso. Só é capaz de ter inveja, né, aquele que é incapaz, que é pobre, que é defeituoso, né, que é encardido. Esse tem inveja, porque ele nunca vai conseguir ser ou ter aquilo que o outro tem ou é. Então, ele se enche de inveja. É a raiva do que o outro é, do que o outro tem, e que eu não posso ser, e que eu não posso ter. Isso é a definição da inveja. O diabo olha para o bebê no útero materno e vê a explosão de luz. Ele vê a sacralidade da vida humana. Ele vê a glória de Deus. E ele, no ímpeto de ódio e de inveja, ele se lança para matar aquela vida, porque ele não suporta aquela luz, né? Então, o aborto é isso. O aborto é a consumação, né, a efetivação daquilo que o diabo tem como propriedade mais profunda, da inveja, do ódio da glória de Deus. É por isso que acontece os abortos, né? Que lógica teria uma sanha tão grande? Vocês já devem ter falado muito sobre isso aqui nessa semana, sobre as fundações internacionais, sobre qual que é a trama que acontece, toda a movimentação que é financiada, os lobbies junto aos parlamentares para que o aborto seja aprovado, seja legalizado, tudo mais. Tudo isso acontece e muitos acham, não, é só um movimento espontâneo. Que inocência, né? Existe um projeto arquitetado, pensado, registrado historicamente, cada passo, cada ação, a estratégia de se implantar o aborto. Eu falava hoje num post, Priscila, no meu Instagram, que é o seguinte, e o aborto, ele é a última barreira moral a ser derrubada. Por quê? Porque a sociedade que aceita que uma mãe mate o próprio filho no próprio ventre, mate o ser mais inocente e indefeso da face dessa terra, né? No lugar onde ele deveria ser mais protegido. Quando isso acontece, quando a sociedade aceita isso, ela começa a aceitar qualquer coisa, qualquer barbaridade. Então fica fácil impor um controle de comportamento. Aí fica fácil você manipular as pessoas para aquilo que você quer. Então as pessoas, elas se tornam instrumentos para o seu totalitarismo. Entendeu? Para os seus projetos de controle social. É isso que acontece, né? Toda essa sanha, essa técnica, né, de manipulação da linguagem, por exemplo, você não escuta mais a palavra aborto. Você pega um projeto de lei, eles vão falar saúde reprodutiva, né? Saúde da mulher, saúde reprodutiva. O que é isso? Quando você escuta isso, é bonito, né? Nossa, saúde reprodutiva. Você imagina que é um negócio assim, nossa, que legal, saúde reprodutiva. Educação terapêutica do parto. E exatamente, olha o termo.
bonito, né? Olha, terapêutico do parto, né? O parto, terapia, vida, né? Liberdade. É o jogo semântico, isso aí é técnica, tá? Então, em projeto nenhum de lei mais, você não está a palavra aborto, é tudo isso aí. Por quê? Eles sabem que as pessoas, elas batem de cara na lei natural e acusa na consciência delas que matar um inocente indefeso no ventre de uma mãe é algo muito errado. Entendeu? Então, eles têm que fazer o jogo de Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio. Tiba, quando a gente pensa um pouco nas questões das leis, né, parece que as leis, elas vão, já não são para todos, né, mas elas vão de acordo com aquilo dos interesses de alguns. Porque a gente vê como que a lei foi aplicada por o Padre Lodi. Agora, quando a gente pensa na questão da menina do Espírito Santo, né, e também 11 anos atrás de Alagoinhas, como que a gente pode justificar, já que assim, não existe aborto legal aqui no nosso país, como justificar pela lei um aborto feito nas meninas que tinham por volta de... Eu fiz logo em seguida que aconteceu tudo isso, eu fiz uma live com o médico, Dr. Eduardo Honorato. Foi uma live muito boa. E ele explicou uma coisa que eu fiquei assim, impactado. Olha que interessante, Priscila. Ele falou assim, ô Tiba, o que aconteceu no caso da menina lá do Espírito Santo? Ela estava grávida, o bebê já estava grande, né? Por lei não se pode fazer, mas por isso que o hospital de Vitória recusou. Não é porque o hospital era bonzinho, o hospital era pró-vida, não. Ali acontece abortos também. Mas só que era contra a lei. Os médicos chegaram lá, não pode fazer isso aqui. O bebê tem nome. Existe uma norma técnica do governo federal, que não é do atual governo, não, do governo passado. Tá? Existe uma norma técnica que fala que não pode. O bebê passou desse peso, dessa idade, já é viável. E aí o médico, o doutor Eduardo Honorato, ele falou uma coisa comigo, falou assim, Tiba, a menina no processo de aborto, ela teve que expulsar o feto normalmente, num processo de parto. Ela passou pelas dores do parto, normalmente. Pelas contrações. Ela passou por todo o processo de parto. Porém, a única diferença é que o bebê dela havia sido assassinado antes. Aí ele disse para mim, por que eles não fizeram, induziram o parto por medicamentos? A criança, né, no caso, a menina de 10 anos, daria à luz da mesma forma, com a única diferença. O bebê sairia vivo e poderia ser viável. E a criança ia viver e poderia deixar para adoção. Então, a gente se pergunta, por que eles introduziram uma agulha no coração daquele bebê antes de fazer o parto? Injetaram uma substância para matar a criança de maneira dolorosa antes de fazer o parto. Porque eles não queriam apenas o aborto. Eles queriam uma vitória ideológica. Entendeu? Então, se eles conseguissem aquele aborto, aquilo ia ser um símbolo, ia ser uma porta de entrada para que outros abortos também acontecessem e fossem expandindo cada vez mais e aumentando a quantidade de crianças sendo mortas. É macabro, é satânico, é diabólico, é dos infernos, não tem outra palavra. O que eles fizeram com aquela criança
né, matando-a antes de dar o parto, porque a pessoa poderia pensar o seguinte, as pessoas que defendiam, estou falando da galera do Facebook, do Instagram, do Twitter e tal, o que eles poderiam falar, né? Não, é o argumento deles. Mas a menina de 10 anos não tem condição de levar essa gestação, porque isso é muito traumático para ela. Então, suponhamos que eles tenham razão. Suponhamos, tá? Eles tenham razão, nossa, de fato, né? Uma pessoa coerente, uma pessoa inteligente, uma pessoa honesta chegaria a essa conclusão. Não, de fato, né? Então, o que a gente pode fazer? Para a menina não ficar mais traumatizada, lá a gente tem que fazer o seguinte, aí entra a questão da honestidade, né? Até agora não, mas agora entra. Então, se for fazer o parto, beleza, vamos fazer o parto, então vamos pelo menos deixar essa criança nascer, porque aí o bebezinho que nasceu tem a possibilidade de viver, certo? Mas não, nada justifica matar a criança antes, entendeu? Segundo a mentalidade daqueles que defendiam essa teoria. Então é completamente contraditório, você está entendendo? Que loucura, não tem lógica, não mesmo, e não é para ter lógica, porque matar uma criança no ventre matar não tem lógica nenhuma, tá? Mas é o que eu disse, é uma guerra de termos, de palavras, são conquistas de batalhas ideológicas e nada científicas, nada filosóficas, nada verdadeiras, tá? Os pró-aborto, os da cultura da morte, eles nunca vencerão uma discussão na argumentação. Nunca. Eles sempre terão que apelar para o jogo linguístico, para o jogo semântico, né? Eles terão que fugir da evidência científica, né? Eles vão ter que fugir da própria lei natural, porque tudo isso está contra eles. Tá entendendo? Então, assim, para a pessoa vencer essa guerra, né, para os da cultura da morte vencerem essa guerra, eles têm que vencer a ciência, eles têm que vencer a filosofia, eles têm que vencer a verdade, eles têm que vencer a lei natural, eles têm que vencer a teologia, eles têm que vencer o instinto natural materno, eles têm que vencer a percepção lógica, eles têm que vencer tudo isso para sustentar o que eles... Mas é lógico que essa guerra para eles não é interessante, eles não vão bater de frente com a honestidade, eles não é assim que eles vão ganhar, e eles sabem disso. Eles têm que agir como Satanás age, na mentira. Entendeu? Exato, porque quando a gente lembra daquele caso de 2009 de Alagoinhas, né, da menina de 9 anos, grávida de gêmeos, os protagonistas foram os mesmos. Sim, é a mesma turma que faz isso. Entendeu? Então eles não estão preocupados com a mulher, estão preocupados com a mulher. Porque o bebê que foi morto agora lá no Espírito Santo era uma menina. E o direito das mulheres? Cadê? Pelo menos 50% dos abortos que são feitos em mulheres. Que mulheres são mortas. As menininhas dentro do ventre materno. E aí? É uma hipocrisia fora do comum. É a coisa latente, é gritante, é absurda mesmo. Entendeu? E nós temos que vencer essa guerra e com honestidade, óbvio. Nós não vamos entrar no jogo da mentira, né? A gente não vence essa guerra assim, é pela verdade. E a gente tem uma vantagem, é que a verdade está do nosso lado. A ciência é verdadeira também. Nós temos a capilaridade da igreja, que está em todos os lugares, em contato com o povo. Se nós quisermos, a gente vence essa guerra. Sabe? Se a gente se empenhasse mesmo, se todos os católicos de verdade do mundo se empenhassem, né, nós venceríamos essa guerra. Sabe? Se a gente travasse essa guerra para valer. Porque, para mim, a questão do aborto é um dos maiores absurdos. Nós temos hoje no mundo cerca de 42 milhões de abortos todos os anos no mundo. 42 milhões. A gente não tem ideia do que é 42 milhões. Agora, imagina
42 milhões de fetos mortos no chão, um do lado do outro. O tamanho que seria essa fila. Agora imagine uma câmera percorrendo uma fila de fetos abortados no chão. Como se um drone, assim, filmando. 42 milhões. Você acha que esse sangue inocente derramado no chão dessa terra não clama a ira de Deus? Você acha que esse absurdo, essa injustiça não clama a justiça de Deus? Entendeu, Priscila? Isso é verdade. Tiba, quando a gente pensa, né, porque nós somos acusados de defender o bebê e nunca defender a mulher. Outra falácia, né? Uma das falácias que usam. Né? Fala um pouco para nós sobre esse trabalho pró-vida que pensa nas duas vidas. Eu preciso. Nem preciso falar. Só a pessoa digitar no Google lá. Orfanato feminista. Não vai achar nada. Agora põe orfanato católico. Orfanato cristão. Esse papo de que nós não nos preocupamos com a mulher, eles sabem que é mentira. Mas o jogo deles é a mentira, não é a verdade. Eles não trabalham com os fatos. Não adianta a gente ficar falando, entendeu? Olha, não, vocês estão mentindo, A gente fica a vida inteira falando isso. A gente tem que falar mesmo, óbvio que muitas pessoas estão desavisadas. Mas é o modus operandi da cultura da morte, dos abortistas. Entendeu? Lidar com a mentira. Eles não estão preocupados com as mulheres. Eles se utilizam das mulheres, né? Que o feminismo faz para uma causa. Não são todas as mulheres, né? As mulheres conservadoras é tida como demônios para eles, né? Eles têm horror às mulheres. A minha menininha acordou, eu vou ter que colocar chupeta nela. Eu tô vendo aqui na babá eletrônica aqui. Vai lá. Vamos ver se continua. Perdeu o sinal aqui. Isso é a família real, né, gente? Isso aí. Eu tô fazendo a live com a babá eletrônica aqui, olha aqui. Aí eu tô... Parece que ela ficou quietinha agora, Priscila. Deve ter achado. Pode cumprir o seu papel primeiro de pai. Eu acho que ela deve ter passado a mão no berço, assim, pegado a chupetinha. Quem não me conhece, eu sou o Tiba Camargos, casado com a Deia Camargos. Eu tenho 4 filhos aqui na terra e 4 no céu, tá? Tenho 8 filhos ao todo. E tenho um trabalho também pró-vida e nas redes sociais, viu? Com evangelização, tá? Nas mídias sociais. Também com famílias, cursos para famílias, né? Inclusive, estou com um curso agora, Família Forte 2.0, trabalha todas as questões da abertura à vida, da vida acolhida, enfim, dentro do meu Instagram, Tiba Camargos também. Já aproveito e já faço meu merchandising. Né? E Priscila, então você vê as casas pró-vida. Você tem a casa São Frei Galvão, da Doris Hipólito, lá na Baixada Fluminense do Rio. Você tem a da Maria Ângela, a Casa Guadalupe. Você tem a Casa Pró-Vida de Brasília, você tem a Casa Pró-Vida do Padre Lodi, você tem várias casas pró-vidas aí em Fortaleza, você tem Casa Pró-Vida. E quem são as pessoas que trabalham contra o aborto? A Casa Pró-Vida acolhe as mães grávidas, proporciona para ela moradia, proporciona emprego, proporciona formação para essas mulheres, encaminhamento. É uma coisa linda, entendeu? Então isso é verdade o que você falou, uma verdadeira falácia. Vocês não se preocupam com a mulher, você só lá fala para defender a vida e deixa a criança. Não, olha quem cuida das crianças abandonadas. Não só disso, a igreja é assim, gente, tá? A igreja fala sobre a castidade, a igreja fala sobre a fidelidade conjugal, mas a grande maioria, não vou falar aqui a porcentagem que eu não me recordo corretamente, mas a grande maioria das instituições que cuidam de aidéticos, né, vou falar HIV, são da igreja.
Né? A igreja fala, gente, não faz isso, mas cuidado. Não... Mas quando essas pessoas fazem, a igreja acolhe. É que nem uma mãe faz com o filho. Meu filho, não vai, você vai... Aí o filho vai, quebra a cara, o que a mãe faz? Então, senta aqui, deixa eu cuidar das suas feridas. Né? Exatamente isso. Então, as casas, movimentos pró-vida no Brasil, são muito ativas para cuidar dessas mulheres. Né? Olha, gente, incrível o trabalho que a Doris Hipólito faz lá na Baixada Fluminense, uma região pobre do Rio. E sabe, no maior dificuldade, um tempo atrás, passou um vendaval, arrancou as telhas da mulher, tudo lá, da casa dela, sabe? E ela dá aquela peleja para construir mais um quartinho, fazendo isso aqui. Sabe? Era para essa mulher estar com uma mega construção, meu Deus do céu, entendeu? Um dos trabalhos mais raros que tem é o Padre Pedro Paulo, em todas aí, o Padre Defesa da Vida também, acompanhando a gente aqui, Priscila. Grande amigo nosso aí, o Padre Pedro Paulo. Bem-vindo, padre, sua bênção. Muito bom, padre. E grande defensor da vida aí, o Padre Pedro. E então é isso. Então essas feministas, elas gostam de falar muito, mas falam muita besteira, muita bobagem. Entendeu? Sendo que, na prática, quem não se preocupa com as mulheres são elas, porque promovem o aborto de mulheres. Matam as meninas no ventre materno. Mulheres inocentes, indefesas. Né? Quem preocupa com mulher aqui? Quem é? Entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre as estatísticas. Porque uma das alegações para que se aprove o aborto é porque muitas mulheres têm morrido por causa de abortos provocados em clínicas clandestinas. O que a gente pode falar sobre essas estatísticas? Então, a questão das estatísticas, elas mostram que as mulheres que praticam aborto, elas são muito mais suscetíveis a câncer, principalmente câncer de mama, lacerações no útero da cervical, câncer na cervical, uma série de problemas, 7 vezes mais propensas ao suicídio, né? As que buscam, ficam com problemas psiquiátricos, em comparação com as mulheres que levam a gestação até o fim, é muito maior, sabe? Das que buscam psiquiatria, e outras coisas mais, depressão, ficam com... Existe uma síndrome, né, a síndrome do estresse pós-traumático, já é identificada na mulher que aborta, né? Ela fica sonhando com bebê, escuta a voz de bebê, a gente vê tantos testemunhos assim. Né? Então, o que acontece no corpo da mulher que aborta, né? Aborto praticado, provocado. Quando a mulher engravida, o corpo vira um festival de hormônio, aquilo mexe com a mulher toda. E quando a gestação é interrompida bruscamente, esses hormônios ficam descompensados, eles não sabem onde que eles vão, eles ficam loucos. E daí acontecem vários cânceres. Entendeu? O que não acontece com o aborto espontâneo, por exemplo. Quando acontece um aborto espontâneo, os hormônios e todas aquelas substâncias, elas vão se organizando normalmente, naturalmente no corpo da mulher. E não causa problema nenhum. Olha como é que a natureza fala para nós, como a lei natural grita para nós. Né? Então as consequências de quem faz o aborto são terríveis, e as estatísticas, eu devia ter pegado, eu tenho aqui todos os números, as porcentagens de tudo. Gente, é um absurdo a comparação de uma mulher que leva a gestação até o fim e daquela que provoca um aborto, o número de suicídio, de depressão, de separação, de disfunção sexual, a dificuldade de ter uma segunda gestação, né, as síndromes de aborto, né, do estresse pós-traumático. É uma coisa monstruosa, a lista é gigante, tá? Né? Então, assim, não há justificativa para se fazer o aborto para preservar a mulher, a mãe, no caso. O que você faz é fazer da mãe se tornar uma assassina. É a verdade. Como é que você vai ajudar uma mulher
dessa, colocando um peso nas costas deles para levar para o resto da sua vida. Pergunta para as mulheres que já fizeram aborto se até hoje elas não trazem uma certa marca. Entendeu? Por mais que a mulher tenha se confessado, que ela tenha voltado para a igreja, tenha se arrependido, elas dizem, não, eu fui perdoada, eu sei, mas muitas delas, eu digo a maioria, elas sentem a necessidade de confessar várias vezes esse mesmo pecado, porque é um peso muito grande que é colocado nas costas das mulheres, entendeu? E é colocado e abandonado, essas mulheres são abandonadas. Quem fala do aborto, promove o aborto, né, quando a mulher faz, não quer nem saber. Enquanto isso, as instituições pró-vida, católicas, cristãs, elas estão aqui, amparando essas mulheres. Olha como é que é a coisa, né? É muita hipocrisia. O projeto Raquel. Tem o projeto Raquel da igreja. O que é o projeto Raquel? É o projeto que cuida das mulheres que fazem aborto, né? Então, a igreja tem esses psicólogos que estão preparados para acompanhar essas mulheres. Aqui que a igreja fala, não faz aborto, é pecado gravíssimo, é matar uma vida. Não faz, vai ser ruim para você, isso vai ser ruim para sua alma, vai ser ruim para você. A pessoa faz. O que a igreja faz como mãe? Tá. Vem aqui o projeto Raquel para a gente cuidar do teu coração, da sua cabeça, que ficou machucado. Vem aqui para a Casa Pró-Vida, para a gente cuidar de você. Vem aqui para a confissão, para Deus perdoar você. Vem aqui para a comunhão, para Deus curar você. Essa é a igreja, meu filho. Que a igreja que é tão atacada, que é tão caluniada. Esta é a igreja católica. É a mãe que fala, não vai, não faz, é grave, tem consequências. O filho vai e faz. A igreja respira fundo e fala, vem pra cá. Deixa eu cuidar de você, meu filho. Você merece o que é de pior no mundo. Que nós merecemos, todos nós. Mas, como mãe, eu cuido e a mãe ama. Que a igreja é sinal do amor do Pai por nós. A igreja é esse sinal do amor de Deus infinito por nós. Cada sacramento que é celebrado pela igreja é a mão misericordiosa de Deus estendida sobre nós para nos perdoar, para nos curar, para nos ensinar a viver, né? Então, agora a mulher não precisa passar por tudo isso. Não precisa, ela não precisa cair para poder aprender que vai machucar. Ela pode aprender com o erro do outro. Ela, se correr aqui eu sei que cai. Então eu não vou fazer isso. Existem duas formas de aprender, né? Com o erro do outro ou com o próprio erro, que é muito mais dolorido a segunda opção. Tiba, qual é o receio hoje das famílias estarem abertas à vida? Você falou aí da abertura, né, porque não é só a mulher que está aberta à vida, né, é o casal, né, que se abre à vida, né, das 8 gestações, né, 4 filhos com vocês, 4 no céu. Bem, se a gente for pensar pela lógica humana, nós falaríamos, porque ele tem muitas condições financeiras. Por que é o receio hoje das famílias se abrirem à vida? E é isso mesmo? Você tem todas essas condições financeiras para receber esses filhos? Ô Priscila, o que tem mais no mundo é desculpa esfarrapada. Desculpa, deixa eu falar aqui. Sinceramente, a gente está numa live aqui Pró-Vida, é nós com nós. Vamos abrir o coração, gente. Isso, livre. Livre. O que tem de desculpa? A gente é mestre em arrumar desculpa para poder viver os nossos próprios projetos e não os projetos de Deus, entendeu? A verdade é essa. Se a gente for sincero, olhar para a realidade, a gente vai perceber que nós temos possibilidade. Eu estou falando todos, não, claro, existem as exceções, a pobreza extrema, caso de saúde que se agrava, que precisa de cuidados especiais, do casal, ou de um outro filho, enfim, existem situações graves que a igreja fala, pode se espaçar uma gravidez. Mas vamos ser honestos aqui, a maioria de nós
nós temos condições. Olha para os nossos pais, os nossos avós. Tinham muito menos condição que nós e tinham seus 6, 7, 8 filhos. Né? E se dava um jeito. Porque se confiava que Jesus Cristo falou, olhe para as aves do céu. Isso é fé, gente. Olhe para as aves do céu. Não ceifam, não colhem, não plantam, não guardam em celeiro. No entanto, o Pai do céu as alimenta. Todos os dias. Olha para os lírios do campo, que hoje é semeado, amanhã é cortado e jogado no fogo. Nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como eles. Não vos preocupeis com o que é a vez de vestir, com a vez de comer. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia basta o seu cuidado. Porque são os pagãos que se preocupam com essas coisas. É uma palavra forte, não é, Priscila? É dura, não é? É acreditar nisso. Mas eu sou ou não sou cristão? Qual que foi a promessa que eu fiz no altar? Abertura à vida e educar os meus filhos na fé. 2 promessas. Porque a gente vai para o casamento, a gente está entusiasmado, a gente está bonito, esperou o dia inteiro, a gente está emocionado com as tias que foi pro casamento, e tá as tias chorando, e todo mundo chorando, e a música foi bonita, e ninguém nunca teve tão bonito na vida daquele jeito, os amigos estão lá, e aí o padre vira e fala assim, está aberta a acolher os filhos que Deus nos enviar e educar na fé, na doutrina da igreja e tal. Aí a gente, sim, assim, não está na cabeça, não é uma promessa para o padre. É uma promessa para Deus que eu fiz. Então, a abertura à vida é condição para o sacramento. Olha como é que isso é sério. Né? Se eu não tenho motivos graves para espaçar, e não é evitar, não é contraceptivo. É espaçamento. Porque tem gente que casa. Se a gente está falando, vamos falar agora é a hora, né? Vamos embora. Tem gente que casa e fala assim, não, eu não vou ter filho agora não, porque eu quero espaçar. Espaçar de quê, meu filho? Você não teve nenhum. Se você está casado, você tem a obrigação de estar aberto à vida. Por quê? Tiba, mas eu não estou preparado. Então, para que serve o namoro e o noivado? Para se preparar, meu filho. Você entrou no casamento, você tem que ter condições para receber a vida que vai vir. Porque se vocês vão ter uma relação sexual, de onde vêm os bebês? É daí. Então vocês querem viver a glória da ressurreição, então vocês têm que viver a caminhada, viver a pregação, viver as bem-aventuranças, viver a cruz e viver a ressurreição. Entendeu? Então, a palavra de Deus vai falar que os filhos são bênçãos na nossa vida. São bênçãos. Falar que eu não quero filho é dizer eu não quero a bênção. Sendo bem objetivo aqui. Tá? Então, o que acontece é desculpa. As pessoas, elas ficam inventando desculpa para poder se fechar a vida e perdem o melhor da festa. Porque não há nada melhor do que uma casa cheia, não há nada melhor do que uma velhice repleta de netos e filhos para te amparar. Não há nada melhor do que uma mesa de Natal cheia de gente para celebrar conosco. Não há nada melhor você terminar aí caminhando na sua velhice, deixando um legado, né, frutuoso, próspero aí para as pessoas, né? Para o mundo também. Esse mundo é tão ruim, Priscila. Como é que eu vou ter filho, botar o filho nesse mundo? Por que o mundo está ruim? Porque pessoas boas como você não têm filhos mais. Enquanto isso, os muçulmanos estão tendo. Enquanto isso, está tendo 6, 7. Então, a França já era. Questão de tempo. Perdeu, acabou. Só questão. A Europa está assim, em contrapartida, fica perseguindo os conservadores e os cristãos. O que eles estão fazendo? Cuspindo no prato que comeu e vão colher a amargura dessa ingratidão. Nós temos que fazer um trajetório diferente. Nós, cristãos católicos do Brasil, nós temos que
povoar a nossa nação de cristãos. A nossa igreja no Brasil tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Então, a abertura à vida é condição. O espaçamento ele é real pelos métodos naturais? Em situações graves. E filho é bênção. Não arrumemos desculpas. Tá? Resumindo, é isso. Quando a gente pensa nessa questão da abertura à vida, falando de alguns casais, e aqui eu muito claramente, de forma muito tranquila, posso dar a minha experiência, né? Casada há quase 6 anos, e Deus ainda não nos mandou filhos, né? Por mais que fizéssemos, não há tratamento porque não há uma causa, né, aparente. Então, isso hoje para mim é muito tranquilo, porque a minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele faz dela o que Ele quer. O que a gente pode dizer a esses casais, né? Não só pela adoção, né? Que outras maneiras nós também podemos ser santuário da vida? Essa sua situação, ela é ótima para a gente abrir os olhos das pessoas. Por dois motivos. Primeiro, que às vezes as pessoas elas acham que vão ter o filho a hora que quiser, entendeu? Elas não casam e falam assim, não, eu quero ter 2. Não, eu quero ter 1. A gente não tem controle nenhum, gente. A gente acha que manda na nossa vida. A gente acha que não, a gente projeta. Gente, graças a Deus, esse erro eu não cometi. Eu nunca casei, as pessoas me perguntavam, quantos filhos vocês querem ter? Nunca disse 2, 3, 4, 5, 6, nunca. Eu sempre falei o seguinte, quantos Deus quiser me dar. Com quantos Deus me abençoar, serão os filhos que eu vou ter. Eu nunca projetei isso. Porque filho não é um direito. O catecismo vai falar isso. Filho é um dom. É um dom. Então isso é bom para as pessoas entenderem. Né? Então, eu não posso entrar com o meu orgulho e achar que tenho o controle de todas as coisas. Né? A petulância. Eu vou ter 1. Eu quero ter 2. Eu quero ter um casalzinho. Pronto, aí eu me fecho. Né? A gente não tem esse controle. Isso é ilusão. Né? Então, e pela segundo motivo que você trouxe é muito interessante. Porque a pessoa, o casal que não tem filho, né, por não ter engravidado, não ter conseguido engravidar, a igreja vai nos falar, o catecismo vai nos ensinar que existe uma maternidade, uma paternidade própria da graça desse sacramento que esse casal recebeu. E eles podem exercer essa paternidade, essa maternidade, né, sendo fecundos no mundo em suas missões. O que você faz hoje? Defende vida. Olha que bonito, você não tem um filho seu, mas quantos filhos nasceram pelo trabalho que você faz e que não teriam nascido se você não estivesse aqui? Não é? A gente falou do Padre Lodge. Quantos filhos o Padre Lodge tem biologicamente? Nenhum. Mas quantos filhos já vieram ao mundo, centenas deles vieram ao mundo, porque, se não for milhares, tá? Por causa do trabalho que ele faz. Ou seja, o celibato dele é fecundo. Assim também aquele casal que não tem filho, porque não conseguem engravidar por algum motivo, né? Eles podem ser fecundos e gerar vida. Isso é maravilhoso, né? Então essa fecundidade é própria do sacramento que recebemos, todos nós recebemos. Eu recebi, a Priscila também recebeu. Eu digo até, né, não só os que puderam nascer, né? Eu falo que eu vou adotando aqueles que não puderam, né? E vou rezando por eles, né? Exato. É a proteção dele, porque eles são santos inocentes, né? Então, o Senhor vai alargando aí a nossa maneira de doar a vida, né? Que ela não é restrita. O Senhor vai nos dando várias maneiras de ser santuário da vida, de se abrir a vida, né? O que eu não posso é, diante daquilo que o Senhor me chama, eu me fechar, né? Se Ele me permite ter os meus filhos biologicamente, que eu não me feche a esse chamado. Se Ele me chama a uma missão de acolher essas crianças que outras mães não querem, que eu não me feche a esse chamado, né? Isso é ser santuário da vida, né? Isso é poder alargar aquilo que Deus quer fazer em nós
e através de nós. Né? As pessoas mais fecundas da face da Terra, né, foram os santos. A maioria celibatários. Né? Olha que interessante. O mundo pode ser um grande útero, onde a pessoa vai gerar muitas vidas. E é isso que nós precisamos fazer. Né? Essa luta da nossa vida, pela vida humana, ela tem que ser em todos os âmbitos. Por isso que estamos aqui hoje, essa noite. Né? E falamos sobre essa defesa da vida que tem que alcançar o mundo todo. Nós temos que... Tem muito trabalho a ser feito, né, Priscila? Meu Deus do céu, quanta coisa precisa ser feita. Nós vivemos um período de muito perigo, né? Está aí nosso Supremo Tribunal Federal usurpando o poder legislativo, né? Usurpando a competência do legislativo, querendo legislar, querendo forçar a barra, empurrando o aborto o tempo inteiro, goela abaixo, mesmo contra a vontade maciça da população, mesmo contra o artigo 5º da Constituição Federal, mesmo quando o próprio Código Penal, que contempla o aborto como crime. Não existe aborto legal no Brasil, viu, gente? Existem alguns abortos que não são punidos pela lei, mas não existe aborto. Todo aborto é qualificado como crime no Brasil ainda. E aí nós temos aí uma elite, um pequeno grupo influente que ocupa lugares de decisão e que acabam impondo essa mentalidade, essa cultura e forçando ali, abrindo as brechas para que a morte possa acontecer. E que Deus nos livre a nossa nação da maldição do aborto. Deus não permita que a nossa nação seja marcada pela legalização, pela institucionalização da morte de inocentes, que isso clama a justiça de Deus. Isso é muito grave, é muito sério. Nós não podemos permitir isso, temos que lutar, temos que engajar nessa luta contra o aborto. Hoje, no dia do Nascitur, né, dia 8, nós clamamos Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira da América Latina e a padroeira também, né, da defesa da vida, que ela interceda por nós, que ela interceda por cada pessoa nesse Brasil e que tem poder de decisão também, para que essa maldição do aborto não recaia sobre nós. É isso aí. Podemos responder alguma pergunta, Silvia? Por favor. Então vamos lá. Vamos aqui. Eu vou pedir para algumas pessoas que já mandaram as perguntas, que acabou fechando aqui o meu Facebook, mande novamente, porque eu não estou conseguindo acessar as perguntas anteriores, tá? Mas eu vou começar aqui pela pergunta do Wallace. Que exemplo cristão uma criança adotada por homossexuais pode ter? Então, a figura do pai e da mãe não é uma construção social. É uma realidade natural. A própria natureza impõe essa realidade. É impossível uma criança nascer de 2 mulheres ou de 2 homens. Alguém duvida disso? Chesterton fala, né? Vai chegar um tempo que vamos precisar provar que a grama é verde. Talvez a gente tenha chegado nesse tempo que quando você fala o óbvio, quando você fala o que é uma realidade natural, às vezes as pessoas se sentem ofendidas. A gente está constatando uma realidade. Mas elas estão vendadas, elas são capazes de perceber a realidade ao seu redor. Então, a natureza já disse: homem e mulher, pai e mãe. Isso não é só para que a criança possa pipocar no mundo. E aí, pronto, acabou, cresce. Não tem lógica nenhuma. Por que eu preciso do pai e a mãe para gerar uma vida? Por quê? Não é só para gerar, é para educar. Certo? Então, é importante a figura do pai, é importante a figura da mãe, para que a criança tenha referência do masculino, referência do feminino, que nas suas diferenças se completam, formando assim uma mentalidade sadia, né? Um psicológico sadio, uma referência
do que é ser homem, do que é ser mulher. É simples assim, não tem segredo nenhum isso, né? Então, a falta de referência pode prejudicar. Assim também como a falta de referência, por exemplo, um casal separado, quando um filho cresce sem a presença de um dos dois, também é uma marca, é uma falta de referência. Entendeu? Por isso também o divórcio não é o ideal. Entendeu? Eu acho que aqui a pergunta do Wallace, ele veio logo após a pergunta do Igor. Eu vou colocar aqui o que o Igor colocou, mas está bem dentro daquilo que você já estava respondendo. Ele diz o seguinte: quando falamos de abertura à vida, estamos falando apenas de gestação? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Ou também inclui-se o acolhimento a vidas que são vítimas de violência ou abusos. Nesse sentido, o que pensam a respeito de adoção por casais homossexuais? Não vejo a igreja promovendo esse tipo de atitude. Promovendo que tipo de atitude? No sentido de acolher a vida, respeitando a adoção por casais homossexuais. Acredito que está ligado a essa pergunta. Mas é claro, a igreja não promove a adoção por casais homossexuais. Se essa foi a pergunta, você está certo. Você não vê a igreja fazendo isso e não vai ver. Se a igreja for fiel aos princípios ensinados por Cristo, ela nunca vai fazer isso, né? Pelo motivo que eu expliquei, né? Existe uma natureza que se impõe, né? E essa natureza não é só fisiológica, ela é emocional, psicológica e espiritual, uma referência por inteiro. Por isso que nascemos de um homem e de uma mulher, né? O homem também colabora no processo, não só da vida nascer, mas da formação da pessoa, mas não ia ser incoerente, né? Então, nós nasceríamos em árvores, ou então a mulher seria, não sei, ela não é hermafrodita que fala, mas é quando ela, talvez, ela se basta por si só, ela mesma se autofecunda, né? Não é assim que acontece, né? Por isso, e a questão de cuidar da abertura à vida em todos os sentidos, né? É óbvio, e é isso que a igreja faz. É o que a gente falou durante a live, né? A igreja fala, não aborta, mano. Mas se a mulher aborta, ela vai cuidar da mulher. E assim vai. Vamos lá. Aí ele continua aqui. Então é melhor que as crianças sejam abandonadas ou fiquem à mercê da sorte? Não, então só perguntar para você preferia nascer pobre ou ser assassinado? Ninguém em sã consciência vai falar, eu preferia morrer do que ter nascido pobre. Porque se você nasce pobre, você pode ainda subir na vida, você pode ser ajudado por alguém, você pode por si só dar um jeito e crescer. A gente exalta tanto as pessoas que nascem sem oportunidade, que se tornam alguém na vida, não é? O exemplo, fulano não era ninguém, de repente ele se conquistou, o homem é trabalhador, ele cresceu, a menina nasceu com dificuldade. A gente engrandece esses casos, a gente acha lindo, maravilhoso, e é de fato bonito. Mas quando é para defender o aborto, então, aí isso não vale. Então, se chama incoerência, simples assim. Então vamos matar. É isso? Então vamos matar, vai nascer pobre. Essa mentalidade é de Macedo. Ele falou isso publicamente, uma vez num vídeo, tá na internet, né? Então é preferível matar do que ter pobre no mundo. Se fosse assim, qual é a diferença de matar um pobre que já nasceu e um pobre que ainda não nasceu? É o quê? É a barriga da mulher, a diferença do líquido amniótico? Não, está na barriga já é uma pessoa. Aí nasce, milagrosamente se torna uma pessoa, né? Não, está na barriga, não é pessoa, nasceu, o canal tem é um glitter mágico que existe ali, né? Que quando passa no canal mágico, se torna uma pessoa. Tem a do Ralph aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler. Você disse que fez uma live com o Dr. Honorato. Ele trabalha com a naprotecnologia, é isso? O que você pode naprotecnologia, né? Isso. O doutor, eu não conheço muito a fundo, eu não vou falar sobre a napro, mas assim, o doutor Honorato tem um trabalho espetacular que ajuda mulheres que não conseguem engravidar
através do meio naturais, experimentação, uma série, é um tratamento, eu não sei muito bem, então não vou falar aqui, mas de forma, não é fertilização in vitro, não é fecundação artificial, nem nada, é completamente imoral e muito eficaz, mais eficaz do que essas fertilizações aí, e tem ajudado muitas mulheres que já conseguiram engravidar. Chama Naprotechnology, naprotecnologia, né? Vamos lá. Tinha uma outra pergunta. Coloca para mim, Ju, a pergunta do Fernando, que eu perdi aqui. Gostaria de saber qual a opinião do Tiba sobre a portaria 2561 de 2020, assinada pelo atual ministro de Saúde, Eduardo Pazuello. Qual portaria que é essa? Você sabe, Priscila? Não. O Fernando quer colocar um pouquinho, algum comentário para falar sobre a portaria? Qual que é essa portaria que ele está falando? Pelo número assim, eu não estou me recordando. Que portaria que é essa? Poderia colocar. Não, acho que eu sei qual é. A portaria, que é o seguinte, é complexo o negócio. Assim, houve uma primeira portaria onde derrubou, como é que é? Ele, na verdade, derrubou aquela imposição do PT que livrava a mulher do boletim de ocorrência caso ela tivesse sido abusada sexualmente e quisesse fazer um aborto, né? Houve essa coisa que foi tirada e entraram com uma portaria, o Ministério da Saúde, Pazuello, falando que as mulheres agora precisariam... Não, as mulheres não, minto. O profissional de saúde no hospital, ele precisaria fazer um boletim de ocorrência caso atendesse a mulher que foi estuprada, tá? Então, chegou lá e ele tem que fazer essa notificação. Por quê? Para punir o estuprador. Por quê? O abusador geralmente é do ciclo ou da família ou próximo da vítima. E, geralmente essas vítimas são menores de idade, mais de 70% são menores de idade. São persuadidas, são ameaçadas para que elas não denunciem. Então, o profissional da saúde, ali no hospital, vendo a situação, ele tem a obrigação de fazer o boletim de ocorrência. Tá? Essa portaria, na verdade, essa portaria é só a aplicação de uma lei que já foi aprovada. Essa lei, quem aprovou essa lei foi a própria bancada feminista, petista, esquerdista. Ali tem vídeos, Maria do Rosário, tem aquela Jandira Fegali, tem aquela outra esqueci o nome dela, que celebraram isso aí, essa lei, e foram, aplaudiram, ficaram felizes com essa lei que foi aprovada na época. Foi o Toffoli que sancionou, porque o Temer estava numa viagem aí internacional e o Toffoli ficou no lugar do Temer, e ele mesmo sancionou a lei. E agora essa galerinha aí, essas feministas aí, estão contra a portaria da lei que elas aprovaram. É um absurdo, uma loucura. Entendeu? Então, essa portaria, na verdade, só coloca em prática, né, estabelece a organização da lei, com 2 anos de atraso. Se existe um erro aí, foi de não ter feito a portaria antes. Tem uma certa polêmica aí na portaria, porque eles entraram com a portaria com uma série de coisas, assim. O médico tem que oferecer ultrassom, o médico tem que falar das consequências do aborto para a mulher, o médico tem que fazer o boletim de ocorrência e tudo mais. E aí eles entraram com um pedido de impedimento para o STF. Um dia antes do STF avaliar, o Pazuello tirou, o governo tirou, modificou a portaria. Muitos criticaram a retirada.
E aí eles colocaram uma outra portaria, não colocando a possibilidade de fazer ultrassom, de mostrar as consequências do aborto, mas mantendo a obrigatoriedade do boletim de ocorrência. Muitos criticaram o governo por ter tirado, amenizado a coisa e apresentado de novo. Aí o STF não pôde julgar a situação. Por quê? Não era mais a mesma portaria. E o Lewandowski, então, que era o relator ali, ele não pôde, falou, olha, então não posso julgar, eu tenho que esperar. Houve uma nova portaria. Muitos criticaram, eu não critico. Por quê? Porque, gente, se o STF pega isso e declara que é inconstitucional, imagina se o STF faz isso. Ele mexe até no Código Penal. Todas as leis qualificam o aborto como crime, é inconstitucional. Se o STF faz isso, ele derruba. Então poderia ser até um motivo de um aborto imposto no Brasil. Então eu acho que o Ministério fez certo de colocar um passo de cada vez. A gente tem que entender, tem que dar um passo de cada vez. Tá? É uma vitória por vez. Calma, a gente quer tudo de uma vez. E às vezes as coisas não são assim. Tá? Já é uma vitória colocar a possibilidade, a obrigatoriedade do profissional de saúde fazer o boletim de ocorrência no caso da violência que a mulher sofre. Vamos lá. Mais pergunta? Coloca para mim, por favor. Vamos lá. Tiba, dentro da própria igreja, vemos pessoas que defendem valores contrários devido ao direito humano, onde qualquer bem material e social fica acima de Deus, alegando o Estado é laico. Quer comentar um pouquinho? Sim, essa imposição, né, essa ditadura como é que fala? Do laicismo. O Estado é laico, mas o Estado não é ateu, né? Há uma diferença. Então eles usam isso aí. Né? Está lá no preâmbulo da nossa Constituição, sobre a proteção de Deus, está lá. O Estado laico não é ateu. As pessoas não sabem o que é laico, não sabem o que é ateu. O Estado laico é que não professa uma religião oficial. Né? O Estado laico. O Estado é laico mesmo, não professa uma religião. Mas o Estado ele tem que. Ele não é ateu, porque o povo não é ateu. O povo tem uma fé, acredita em Deus. Nos preâmbulos da Constituição está lá. Sobre a proteção de Deus. Né? Então, em nome disso aí, eles fazem, é o jogo semântico, eles usam os termos para poder impor uma ditadura, né, do relativismo, uma ditadura do cientificismo, tudo em nome da ciência, em nome da defesa dos direitos humanos, direito dos humanos, né? Em nome do direito humano, o aborto é direito humano agora para a ONU, né? Da contradição. A direito humano, você matar alguém, matar um humano, agora é um direito. Aqui, mais perguntas? Vocês querem enviar mais perguntas? Pode colocar, tem mais uma. Coloca para mim, por favor. O que dizer sobre uma católica feminista? Por incrível que pareça, já vem muito disso. Não, eu acho que você nunca viu. Porque não existe quadrado redondo. Católica feminista é quadrado redondo, é a mesma coisa. Ou é católica ou é feminista. Não tem isso aí. Entendeu? Porque os princípios que hoje o feminismo defende são contrários aos princípios da fé católica. Simples assim. Aí tem aquelas feministas que se dizem católicas, mas eu posso dizer qualquer coisa, entendeu? Posso dizer, eu sou papa. Tá, eu vou estar dizendo, eu sou papa, viu, pessoal? Sou papa, aqui respeito, tá? Sou o papa da igreja. Eu sou maluco, é isso que eu sou. Não existe católica feminista. Existe católica, mulher católica. Se vive a doutrina católica. Bem, Tiba,
Para a gente poder finalizar, o que a gente pode falar para o nosso povo, né? Como que eles podem agir e contribuir mais nessa questão pró-vida? Como se manifestar, né? E aqui não só com discursos, ou só com dizendo, não, eu sou contra, mas como que a gente pode colocar um gás no nosso povo para que eles abracem essa questão pró-vida? Existem tantas linhas de ação na defesa da vida, né, Priscila? Tantas linhas de ação. É um trabalho tão amplo, porque, por exemplo, a pessoa pode trabalhar no meio médico, a defesa da vida no âmbito da medicina, a medicina fetal, da embriologia, da biologia. A pessoa pode trabalhar estudando sobre isso, sendo a luz ali, escrevendo obras de referências, colocando a evidência científica da vida que começa na concepção. Isso é um trabalho para a vida gigante, né? Grandes embriologistas fazendo essa contribuição. Imagine como Jérôme Léger, por exemplo, aquele que descobriu a síndrome de Down, Jérôme Léger, que dizia, a vida começa na concepção. Se não começa ali, não tem outro momento que a vida começa. Ponto final. Tá aí. Um grande cientista. E em outros âmbitos também, âmbito jurídico. Nossa, como é que é importante, né, os nossos juristas estarem preparados para reconhecer o direito natural à vida humana e fazer a diferença. No parlamento, no âmbito político, sendo um parlamentar que vai defender e fazer leis que salvaguardem a vida humana desde a concepção até a morte natural, é um outro âmbito. A militância pró-vida, né, o lobby junto aos parlamentares, esclarecendo cada um deles e seus assessores do que está acontecendo, da trama toda contra o aborto, a tentativa de instrumentalizar a causa. Isso é um trabalho necessário demais. É o trabalho também ativista das posições sociais, isso é importante também, nas nossas redes, nos posicionarmos, né? Colocarmos que somos sim pró-vida, carregarmos no peito a nossa defesa, colocar um adesivo, no meu carro tem adesivinho, pró-vida, está aqui. Nós vamos fazendo isso aí, né? Fazer vídeo, fazer live, se posicionar, defender a vida nos comentários. Não é tudo isso aí, mas é importante também, é um outro âmbito. Precisamos mostrar que nós somos pró-vida, que a sociedade brasileira não é a favor do aborto. Isso é importante também. E entendeu como que a coisa é grande? A questão da intercessão, tem os 40 dias pela vida, a vida de oração pedindo a Deus a graça que a maldição do aborto não recaia sobre nós, é um outro âmbito de ação. As casas pró-vida que acolhem essas mulheres, apoiar essas casas é importantíssimo. Né? Via Crucis, como é que é? Estou lembrando aqui do perfil que está fazendo o sorteio para ajudar a casa pró-vida do Padre Lodi. Via Crucis Atelier. Via Crucis Atelier no Instagram. Lembrei, olha que beleza. Pessoal, ao concreto que a pessoa pode ajudar. Eles pediram a autorização do padre, falou, padre, a gente pode fazer uma vaquinha, não me chama sorteio aí, para poder ajudar. Uma rifa para poder ajudar a casa aí. Ele pode, ele autorizou. E eles estão fazendo. Via Crucis Atelier. Procura lá no Instagram, que vocês vão achar e poder contribuir. É R$5 a rifa, né? E dia 1º de outubro vai ser o sorteio aí. E assim, várias ações podem ser feitas no âmbito pró-vida. Eventos. E prepare para ser perseguidos. Não e preparem para comer o pão aí. Mas é isso aí mesmo. Faz parte, né? Nós estamos, ontem nós falávamos na live de ontem com o Padre Weber sobre essa guerra cultural, que é o que você iniciou dizendo, que é essa guerra espiritual. E numa guerra espiritual a gente não para, né? A gente permanece, porque a gente sabe que diariamente é o general dessa batalha, né? Então, pode ser que as nossas forças se limitem, pode ser que a gente veja o inimigo triunfar em algumas questões, mas a gente sabe quem está à frente dessa batalha. E é isso que a gente tem que acreditar e confiar, né? Amém. É isso mesmo. Tamo junto. Muito obrigada pela sua participação.
deixou a bebê aí dormindo para poder deixar os filhos, né? Deixou a Adria com outra live aí. Manda um beijo para ela, foi aniversário dela essa semana, né? Um grande abraço para vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, para que continuem sendo essa voz pró-vida, né, como família, como exemplo de família, como exemplo de santuário da vida, né, levando isso às pessoas, a verdade, desconstruindo as falácias. É preciso fazer isso, né? A gente tem que colocar muitas vezes a tapa para dizer as mentiras que estão tão veladas aí, né, e que querem enganar, tirar o que é a verdadeira verdade, Cristo, né? Você falava dessa perseguição cristã. É esse o tempo, né, que nós estamos vivendo, e é por isso que a gente não pode parar, né? Então, que Deus abençoe, continue abençoando aí o seu trabalho, da DEA, e que ilumine a tua família, que venham mais, né, que peçam a graça dos santos inocentes, dos 4, né, que Deus, que está com o Senhor, e que Deus abençoe os seus 4, que possam promulgar aí, crescendo e promulgando a vida, né. Amém. Muito obrigado pelo convite, obrigado àqueles que se manifestaram, né, aqui. Obrigado, Wallace, aí, a pessoa que colocou comentário, colocou perguntas também, foi muito importante para a live. Né, obrigado, Priscila, a todos vocês que fazem o trabalho pró-vida, né, Cirlei e todos os outros. Muito obrigado. Estávamos com a coordenadora também aqui do Projeto Raquel, a Sônia também participando, várias pessoas participando. Nós agradecemos a participação de vocês durante toda essa semana, né? Desde o dia 1º, vocês foram acompanhando, foram interagindo, foram perguntando, e isso foi enriquecendo a live. E é importante, né, quando a gente começa a tirar as nossas dúvidas, saber sobre o posicionamento da nossa igreja, né, isso é muito importante para que a gente também se posicione da forma correta, né, e vai ficar os links, todos os links para quem não assistiu algum dia. Nós vamos disponibilizar os links para que vocês possam assistir ou assistir novamente, tomar nota de algumas coisas, né, que foram faladas, porque é necessário nesse combate a gente se armar, e um deles, claro, principalmente a oração, mas a gente precisa estudar e conhecer um pouco mais sobre a doutrina da nossa igreja, né, conhecer as leis, né, quando o Fernando colocava da portaria, dificilmente a gente vai decorar todos os números, a gente conhece as portarias, porque, né, é nesse trabalho que o Pró-Vida também se envolve, e é importante estudar as leis, é importante saber o que está acontecendo para que a gente possa se manifestar. Então, assim, agradeço imensamente a todas as pessoas que nos ajudaram de uma forma direta ou indireta, né, durante toda essa semana, pessoal aqui que ajudou nas transmissões, né, agradeço imensamente todos os palestrantes que passaram, o Tiba e todos os outros desde o início, que contribuíram muito para essa Semana Nacional da Vida aqui da nossa Diocese de Guarulhos. Então, assim, a luta não para, né? Hoje é o último dia, mas não é que se encerra. A nossa luta agora começa. E aqueles que tenham dúvida, continuem mandando suas dúvidas lá no nosso WhatsApp, o 988988055. Mande lá no WhatsApp da comissão todas as perguntas. Nos acompanhe no Facebook da Comissão Diocesana de Defesa da Vida. Acompanhe lá para que vocês possam ver toda essa articulação, quando aparecem as leis, né, quando a gente precisa se movimentar como igreja, né, como aqueles que defendem a dignidade humana e que defendem a vida em todas as circunstâncias, desde a concepção até a sua morte natural. Não é uma escolha, uma opção por um momento, por uma fase da vida. Né, Santo João Paulo II chama as pessoas de boa fé a poderem lutar, né, a favor da vida. Então, uma boa noite, que Deus abençoe, né? Agradecemos e bendizemos ao Senhor por essa semana, que para mim foi riquíssima, acredito que para vocês também que acompanharam também. Obrigada a todos que participaram. Tibo, uma boa noite, fique com Deus. Até o próximo ano na nossa Semana da Vida. Deus abençoe.